Conexão Haribo. Lives diárias às 21 horas no Instagram da Haribo Produtora. Os nossos artistas e convidados falam sobre arte, cultura, educação, saúde e espiritualidade, com muita descontração e interatividade. Acesse o nosso Instagram ou o nosso canal no YouTube e venha conectar-se conosco. Conexão Haribo. Oi, Rô! Olá, tio Preto! Tudo bem? Deixa eu arrumar a minha luz aqui. Sabe, quando a gente não tem luz própria, a gente precisa arrumar a nossa luz, né? Boa noite, Preto. Boa noite a todo mundo que está nos ouvindo por aí. Espero que estejam me ouvindo bem. Tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Rô, é o seguinte, eu estava olhando as atividades que você faz, né? Professora, artista de teatro, comunicadora de samba e carnaval, tudo atividade presencial. Como é que tu tá fazendo para não te afastar de todas essas atividades que tu ama, hein? Bom, assim, Preto, primeiro a gente tem dedicação, né? E tu esqueceu uma coisa bem importante aí, que é o trabalho da Casa Espírita também, né? Sim. Uhum. Porque esse não para. Mas o que acontece? O que acaba acontecendo? A gente vai organizando tudo e organiza uma agenda de uma forma quase militar. Então, a gente, agora, nesse tempo de distanciamento social, nós continuamos dando aula. Então, trabalhamos em 2 escolas. Então, das 8 até a meia hora, mais ou menos, a gente destina o trabalho para uma das escolas. Depois, da 1h30 até as 5h30, 6 horas, para outra escola. Depois disso, na segunda-feira e na quarta são os dias de Casa Espírita. Na terça-feira a gente está aqui com a Haribo hoje, mas sempre tem alguma atividade, sempre tem alguma coisa em casa. Na quinta-feira a gente se dedica aos grupos de estudo da Casa Espírita e na sexta-feira ao trabalho com a rádio. Sábado, tu sabes que vida de espírita, sábado é aquela coisa que não sai da Casa Espírita e mesmo à distância nós continuamos com esse trabalho. E nesses meios tempos, assim, a gente se dedica, então, a alimentar a fanpage do programa sobre carnaval. Posso falar? Não tem problema? Né? O arroba na passarela, então a gente vai alimentando, fora os trabalhos que a gente vai fazendo também na fanpage da Caravaneiros da Fraternidade. Então, claro que é uma disciplina militar, Preto, e nós nos conhecemos há algum tempo, isso sempre foi assim, né? Ainda tinha o dia da oficina, lembra? Então, a gente sempre tenta conciliar as coisas de uma maneira bem tranquila. E, claro, agora é computador, live, e a gente segue o trabalho. Não pode parar, né, Preto? E o Gatti, os nossos gatinhos, estão se encontrando, estão conseguindo conversar, pelo menos, quando? Sim, a gente tem o GAT, né, o Grupo de Atividades Teatrais, para quem não conhece. Para quem não sabe, porque quem é do carnaval não conhece essa outra trajetória, mas antes de ser do carnaval ou junto com o carnaval, a gente começou as atividades dentro de um grupo de atividades teatrais dentro da Casa Espírita. Então, a Roseli, ela tem uma caminhada como, né, artista espírita de mais ou menos uns 15 anos. E a gente continua assim, né? Os gatos, como o Preto diz, continuam se encontrando, a gente se fala de vez em quando, e nós estamos bolando alguma coisa a nível de Caravaneiros da Fraternidade para fazer, então, que a arte espírita não pare. Então, a gente vai começar a divulgação agora, entre amanhã e sexta-feira, da primeira mostra de arte espírita virtual. Então, nós vamos fazer uma mostra de arte espírita virtual. E é claro que o GAT vai estar trabalhando a 1000, né? A gente com certeza vai estar lá fazendo alguma coisa, inventando moda. Os gatinhos vão estar miando. Não, eu fiquei impressionado que realmente, ao reler as tuas atividades, né, todas elas são presenciais. Então... A rádio é presencial também, Preto. É?
Então, Sim. de todas essas tarefas aí, qual foi a mais complicada de você manter? E se você acha que já está dominando essas técnicas aí? Na verdade, dominando a gente nunca está. O contato físico, a aproximação com as pessoas, ela é extremamente necessária. A gente precisa desse contato com as pessoas. Claro que dar aula à distância, né, ser professor à distância, com todas as limitações técnicas que a gente tem, está sendo um desafio. Mas a gente vai indo, vai tentando, vai se adequando, né, Preto? Nada que a gente não vá fazendo e não vá se adequando. Como é que começou aí a sua paixão pelo samba e pelo carnaval? Bom, Preto, isso para quem, pasmem, né, para quem não sabe, eu sou de família que gosta de carnaval. A Dalva, minha mãe, ela bordava fantasias quando nós morávamos na Restinga para Lídia Ribeiro, que era então primeira-dama da Estado-Maior da Restinga. Então a gente, né, ela convivi, me criei vendo tudo aquilo, toda aquela mágica acontecer. A Dalva, ela sempre foi apaixonada por carnaval, e aí a gente pega essa paixão e esse gosto, né, de família. E a gente começou, então, nessa trajetória de carnaval, desde de curtir, de assistir carnaval desde sempre. Nós íamos assistir o Carnaval de Porto Alegre todos os anos, depois que viemos morar em Porto Alegre, morávamos em Rio Grande, acompanhávamos de longe, e depois nós viemos, então, acompanhar o carnaval aqui. E isso sempre esteve junto comigo. Mas até então, Preto, eu não trabalhava no carnaval, eu era só uma mera espectadora. E um ano, visitando, né, algumas pessoas da escola, da Estado-Maior da Restinga, a escola ia falar sobre a história da Restinga aquele ano. E acabou, então, que o pessoal brincava com as pessoas que estavam compondo a escola. É loucura, vai colocar o mestre-sala de apartamento, a porta-bandeira de casa. E eu sempre fui muito curiosa, muito voltada para pesquisa, então chamei e disse, não, mas a gente pode falar sobre tal assunto, tal outro assunto. E o presidente disse assim, tá aí, essa guria vai escrever o tema enredo para nós. Assim. E eu fiquei, né, parada assim, tá, mas vamos lá. Sempre fui muito, né, atrevida nesse sentido, e fui lá e aquele ano escrevi. Porém, aquele ano não teve carnaval. Aquele presidente não ficou naquele ano na escola. E aí depois, no ano de 2005, sim, eu aí já tinha gostado da coisa de escrever. Em 2004 tinha começado a pesquisar, e em 2005 tive a oportunidade, então, de escrever um tema enredo para Estado-Maior da Restinga. Né? Quem não conhece carnaval, o tema enredo ele é a história que vai se transformar em carnaval. Então, um desfile de escola de samba, né, para quem não sabe, ele tem várias etapas. E uma das primeiras etapas dessa construção é a escrita do tema enredo. É aquela história que vai se transformar em samba, que vai se transformar em música, que vai se transformar em fantasia. E foi esse o meu início no carnaval. Depois de 2007 até 2013, nós escrevemos tema enredo para a União da Vila do IAPI. E em 2013 nós paramos por motivos pessoais, né? Precisei, então, tomar um outro rumo na vida. E em 2016 começamos, então, um programa na Reação FM, falando sobre carnaval. E persistimos há 4 anos, né? Eu brinco que é rumo ao ano 4, falando sobre carnaval, sempre direto e reto. E os temas enredo, né, das escolas de samba, eles são sempre fascinantes, né? É uma cultura popular, mas é uma cultura popular recheada de informação, de pesquisa, né? Todo tema enredo é só ter um pouco de boa vontade, aquelas pessoas que marginalizam, acham que é coisa de povão, é só ter um pouquinho de boa vontade e ler a letra, compreender a letra e ver que ali é um trabalho minucioso de pesquisa, né, de acordo com o homenageado ou com o tema escolhido, né?
Com certeza, Preto. Ó, deu uma falha aqui na minha luz aqui. Voltou. Com certeza, Preto. A gente sabe que o tema enredo, e aí é que começa a desmarginalização do carnaval. Porque o que acontece? O tema enredo, ele vai sim contar uma história. As escolas de samba, sim, elas contam histórias. E muitas vezes o que o pessoal não vê, principalmente quem não conhece carnaval, o que acaba não percebendo é que sim, as escolas de samba, elas pode parecer no dia do desfile oba-oba, pode parecer muitas coisas, mas existe um trabalho feito antes do carnaval, antes daquele desfile, daquele feriado, que é um trabalho de um ano inteiro. Agora, por exemplo, mesmo em épocas de pandemia, de distanciamento social e todas essas questões, as escolas elas continuam trabalhando. Porque aí a gente diz, escola de samba. Então, uma escola a gente aprende alguma coisa. Tem alguma coisa a ensinar. Então, uma escola de samba vai ensinar alguma coisa. No ano 2000, por exemplo, Rio de Janeiro, as escolas de samba todas falaram sobre os 200 anos de Brasil. No Rio Grande do Sul, falou-se sobre os 7 povos das missões. Cada escola, eram 7 escolas de samba, cada escola falou sobre uma das missões. Então, se tem obras lindas, se tem sambas, enredos, temas enredos muito bonitos. Só que, claro, a maioria da população não enxerga trabalho que a gente chama de trabalho de pré-carnaval. Então, esse pré-carnaval, ele fica solto e se vê, então, a semana, todas as coisas que acabam marginalizando uma festa que ela tem uma tradição cultural e tem todo um trabalho anterior a tudo isso. E este trabalho é o que encanta. E foi esse trabalho que me conquistou e me fez trabalhar no carnaval. Então, assim como o carnaval é um trabalho de um ano todo, o teu programa na rádio também é um trabalho de um ano todo, né? Sim. O programa é o ano todo. Nós começamos em 2016. E foi um jeito que eu consegui de fazer com que o Vini, porque o Vinícius, ele era meu parceirão em trabalho, né? Então ele estava sempre por aí, estava sempre junto comigo. E uma das maneiras, porque ele gostava de carnaval também, uma das maneiras de sanar essa vontade foi fazer o programa da rádio. E nós começamos juntos, né? E a gente trabalhava, ele fazia toda a parte de procurar, de ver convidado. Ele era o meu produtor na época. E a gente começou a trabalhar e aí se começa a ver um outro lado do carnaval também, porque então essa função de perceber o jeito que as escolas se organizam, como é que funciona, e aí a gente começa a conhecer o enredo de todo mundo, começa a conversar com todo mundo, começa a falar com os artistas do carnaval, e isso é bem legal também. E aí a gente fala de carnaval todo ano, sim. Por exemplo, agora, a gente estava conversando, já começam, então, os sambas enredos a serem produzidos em algumas escolas. Tem escola que em março, Carnaval de Porto Alegre, os desfiles foram 7, 8 e 9 de março. Eles terminaram em pleno dia, né? E dia 29 já tinha uma escola de samba lançando tema enredo. Fora que as escolas, elas estão, nessa época, promovendo várias atividades sociais. Então, distribuição de quentinhas, confecção de máscaras, muitas promovem alguns eventos para auxiliar também. Então, tem todo esse outro lado que a gente procura mostrar no programa também. Eu sempre digo, né, que o não gostar do carnaval, ele deve se restringir sempre a uma opção pessoal da pessoa. Mas junto aos argumentos da pessoa para não gostar, vem uma série de preconceitos, né, de conceitos equivocados, de misticismo, que acaba também juntando pessoas que não se afinizam. Ou seja, é um preconceito, né? É um pré-conceito e ignorância no aspecto de ignorar realmente, de não querer se informar que é um movimento que abrange milhares de pessoas durante o ano, né? Sim, e o que acontece, Preto, e principalmente agora a gente vai falar sobre a questão espírita, né?
Porque junto com toda essa questão do carnaval, tem a questão espírita, porque sim, eu sou espírita, sim, eu gosto de carnaval, sim, eu vou à festa, sim, eu curto todas essas coisas. Só que a gente precisa lembrar que o espírita, ele é um ser do mundo. Nós estamos no mundo. Nós não somos, nós não vamos ser espíritas só quando a gente está dentro da casa espírita. Lá dentro é tudo muito fácil, né? Tu chega lá, tu vai fazer prece, tu vai estar harmonizado, é muito legal, é muito tranquilo. Agora, sai de lá, vai para o mundo e mantém essa conduta. Então, as pessoas dizem, mas tu vai baixar tua vibração, porque o lugar... Não, gente, não é por aí. O que a gente precisa é ter consciência de que sim, tu vai ter que ser a mesma pessoa em todos os ambientes. Tu vai ter que ter a mesma vibração, o mesmo comportamento e as mesmas atitudes em todos os ambientes. E claro, né, Preto? Se eu vejo que tem uma bebedeira e eu sei que não é legal beber, eu vou olhar, eu não vou me sintonizar com o que está acontecendo, mas eu vou continuar com a minha conduta, eu vou dar o meu exemplo. Eu vou dar o exemplo de que eu estou lá naquela festa, que eu vou estar lá fazendo todas aquelas festas, toda aquela alegria, eu vou compartilhar da alegria, mas não vou compartilhar o que é ruim. Então, eu vou ser o exemplo de que sim, é possível eu gostar de carnaval, eu participar da festa, mas não me contaminar com tudo aquilo. Mas o que eu percebo, assim, primeiro que existe uma coisa muito, não é errada, mas equivocada da população de uma maneira geral, porque o que acaba acontecendo? A gente sabe que uma verba destinada para a pasta da cultura, e aí o carnaval entraria nessa pasta da cultura, ela não pode de maneira alguma ser destinada para a área da educação, para a área da saúde. Começa por aí a conversa. A segunda questão, que a gente precisa estar bem atento também, é com a questão de que a verba que é destinada para o carnaval, por exemplo, ela não vai salvar todos os males da educação ou todos os males da saúde. É muito maior, a questão é muito maior. Claro que a gente não é nenhum grupo de pessoas alienadas, e no programa que eu falei na última semana agora, eu até brinquei, eu disse assim, nós não estamos em Nárnia, nós não estamos em outro mundo. O povo do carnaval sim tem consciência de que esse momento que a gente vive é um momento muito delicado, é um momento que necessita, sim, de um olhar diferente de toda a sociedade, porque é uma situação atípica em todo o planeta. É mundial, por isso que a gente diz pandemia mundial. Só que, claro, que a gente sabe que essa verba, esse investimento que a gente precisa ter para a cultura, ele não pode deixar de acontecer, porque tem muita gente que vive dessa cadeia produtiva, sobrevive disso tudo. Então, é como o teatro, como a música, como a dança. O carnaval ele seria um teatro a céu aberto, uma ópera a céu aberto. Então, é necessário, sim, que tenha um olhar para isso. É arte também, é folclore. O carnaval é um folclore tão grande quanto Semana Farroupilha, quanto Festa Junina lá no nordeste do país, São Paulo, quanto todas essas outras festas. Também é cultura. Agora, se as pessoas usam do carnaval como grande vilão, usam da cultura como grande vilão, bom, então a gente está precisando rever algumas coisas, alguns posicionamentos. Mas isso é um ponto de vista, né, Preto? Não é uma coisa fechada, mas a cultura em si. Nós vivemos, e o ser humano, antes de falar ou antes de se manifestar, quando ele se individualizou e deixou de ser um princípio inteligente para ser um ser humano, o primeiro indício que se teve dele foi a produção de arte. Quando as cavernas e passaram a ser seres humanos, tem lá em Lascaux, em Altamira, os registros dos pré-históricos. E isso é o quê? Arte. Cristiano aqui está perguntando qual a cidade que não realizou o carnaval, que mudou significativamente a saúde e a educação. Deixou uma questão aqui. Pois é, né? E isso é uma coisa para a gente pensar também, né? Porque, não tivemos carnaval em Porto Alegre em 2018, não temos financiamento público no carnaval de 2018, mas o salário dos professores continua atrasado, os problemas de vagas nos hospitais continuaram os mesmos.
Então, tem como não, né? Tem como a gente não investir na cultura e solucionar os problemas das coisas. Os problemas sociais que a gente vive são muito grandes, são muito profundos. A gente não está, como eu digo, nós não estamos vivendo num mundo paralelo e que queremos que aconteça festa, ou o povo do carnaval não quer que aconteça a festa e todas as outras coisas não aconteçam. Mas o que a gente precisa é que assegurar a cultura. E não só a cultura carnaval, mas todas as outras culturas. Todas as outras culturas, todas as outras formas de arte. E aí já fala a professora de arte, já fala a atriz, já fala todo o outro viés, né, Preto? Não, olha, você escolheu, ou aqui ou lá antes de vir, você escolheu realmente tá na tempestade, hein? Fazemos o quê, né, Preto? Eu acho que a defesa da cultura ela é importante, né? A gente tem essa perseguição, não só a cultura, mas a gente tem a perseguição de vários outros posicionamentos, não de posicionamento político, mas nós temos vários outros posicionamentos sociais que precisam. Quanto tempo, por exemplo, o espiritismo foi perseguido? Por quanto tempo? A gente teve episódio de livro queimado, nós tivemos várias coisas lá no início. Então, a gente sabe que existe, sim, esse tipo de posicionamento contrário. O que a gente precisa é mostrar, e eu sempre falo isso quando eu estou falando direto com o povo do carnaval, quem convive sabe, a gente tem que mostrar o lado bom, o lado cultural. A gente tem que provar para as pessoas que sim, é possível fazer alguma coisa de uma maneira sustentável. As escolas de samba têm esse empenho em transformar-se em escolas. Então a gente vê que realmente existe muita gente fazendo muita coisa boa. Tem gente que se preocupa só com a festa, e isso vai ter sempre em muitos lugares. Mas tem algumas pessoas que pensam em ajudar, pensam em fazer alguma coisa, pensam em formar. E aí, claro, que o trabalho flui. E como é que a Roseli Espírita lidou com esse preconceito? Olha, Preto, eu não sei se eu tenho essa postura mais arrogante, ou eu sou mais posicionada dentro da casa espírita, e as pessoas sempre conviveram comigo gostando de carnaval. Então, todo mundo já sabe. Nunca ninguém me disse nada ao contrário, que não poderia e tal, porque eu sempre fui muito, muito tranquila dentro dos meus posicionamentos, né? Mas, claro, que existe essa questão da conduta espírita, né? E muitas vezes, e algumas vezes, nunca esqueço, num grupo de estudo que nós estávamos conversando sobre isso, e se falou na questão da vibração. Ai, porque a gente baixa a vibração, porque eu vou numa festa, eu me sinto mal. E aí até a gente falou, bom, se uma pessoa que tem mediunidade ostensiva vai numa festa e se sente mal, ela precisa educar um pouco melhor a sua mediunidade. Porque o médium, ele precisa ter a sua percepção mediúnica educada. O que a gente tenta sempre fazer é conscientizar e mostrar essa questão da conduta espírita. E até eu lembro que a gente brinca, e eu falo muito para as pessoas, que eu digo assim, hoje, não me comparando com o Cristo, claro, não chego nem perto. Um dia, quem sabe, eu estarei, assim, aos pés do Mestre. Mas, se o Cristo estivesse entre nós hoje, ele estaria dentro da casa espírita? Onde que ele estaria? O que o Cristo quer da gente? Quer que a gente só fique dentro da casa espírita, viva numa caverna e seja espírita só entre os bons e não passe pelas dificuldades? Com certeza não. Se a gente for examinar as obras espíritas, a gente sim precisa passar. Nós vivemos num mundo de provas e expiações, nós precisamos passar pelas provas, e as provas estão no mundo. As provas vão estar na casa da gente, vão estar dentro do centro espírita, vão estar em vários outros lugares. Então é claro que a gente precisa sim conviver em todos os meios. E aí sim, mostrar o que a gente aprendeu dentro da casa espírita e tirar de dentro das obras essa postura e trazer para fora. A gente precisa mostrar o que a gente aprendeu. E se a gente ficar só em lugares bons, elevados, muito fácil.
E aí, será que a gente vai estar cumprindo a prova pela qual a gente veio, pela qual a gente reencarnou? Muito fácil eu teorizar sentadinha e falando para todo mundo da casa espírita, frequentando só lugares elevados. Não critico quem faz isso, mas eu acho que a gente precisa também ir a campo, a gente precisa fazer e precisa mostrar que nós somos espíritas e que nós temos a mesma conduta em todos os lugares. Faz E é um tempo, grande né? desafio. Faz tempo que a casa espírita ela está deixando de ser, digamos assim, uma igreja, um local só para palestras, estudos e sessão mediúnica. Há tempo que as casas espíritas estão deixando de ser somente aquelas paredes brancas, aquelas coisas geladas, e ela está se transformando mais em casa mesmo, né? Ou seja, uma casa tem pessoas que estão reunidas, né, por afinidade, por reencarnação, mas são pessoas diferentes, trazem coisas diferentes, e para alguns, né, não julgando, né, as pessoas que têm suas visões, mas nós vemos que a Casa Espírita, por exemplo, abriga festas juninas, por exemplo, né, como uma forma de envolver os jovens, os trabalhadores e a comunidade. Será que um dia na Casa Espírita nós teremos um carnaval, por exemplo? Olha, Preto, eu não te diria carnaval, mas se a gente for olhar, por exemplo, for examinar dentro da música espírita, por exemplo, existem alguns sites, alguns lugares que vão falar sobre... Só um pouquinho que deu... Tá, agora eu consegui mexer aqui. Mas a gente vai ter vários lugares, vários repositórios que vão ter, por exemplo, pagode espírita. Vão ter o ritmo, vão ter a música espírita em ritmo de pagode, em ritmo de samba, então vários outros ritmos. E aí, quando a gente fala em arte espírita, a gente tem toda aquela questão da elevação, do conteúdo e tal, mas por que não pode ter, por exemplo, um cajón? Um cajón não é um instrumento de percussão? Por que a gente não pode ter um tamborim, que é um instrumento de percussão? Tudo depende da intenção e de como aquilo foi. Ah, mas a melodia não é elevada, não é moralmente elevada. E aí a gente entra em todas as questões. Então, claro que a gente precisa ver se aquelas pessoas que vão estar lá, qual é a intenção daquelas pessoas ao produzir aquela arte, ao fazer aquele trabalho. Se é uma intenção, uma produção boa, se é uma produção importante, se é uma produção elevada, por que não pode ser em ritmo de pagode, por que não pode ser em ritmo de carnaval? E, Preto, uma coisa que assim, eu falo muito, porque a Caravaneiros, né, a casa espírita que a gente sempre frequentou, ela é uma casa espírita que fica na Restinga e fica bem próxima à quadra da escola de samba. Então, o público que frequenta a Restinga, que frequenta a Caravaneiros, é um público que também vai gostar de carnaval, uma boa parte desse público que vai gostar de samba, que vai gostar dessa manifestação mais popular. Então, a gente precisa, não pode fechar os olhos e querer oferecer só uma música mais erudita ou uma arte mais elevada, entre aspas. A gente tem que oferecer tudo e não pode ter esse preconceito. E a gente tem uma coisa muito boa e muito bacana lá na Caravaneiros, que é essa aceitação de tudo isso. Então, é um grupo muito bom de trabalho. A gente tem uma direção da qual a gente faz parte muito boa, que acolhe esses projetos que a gente faz, e a gente sempre leva tudo com muita seriedade. O GAT mesmo existe há 15 anos, né? Então a gente sempre leva com muita seriedade, a gente ensaia com seriedade, faz um trabalho sério, e assim os grupos de música e todos os outros trabalhos que são feitos em relação à arte lá. Então não é uma coisa que é feita do nada, e é tudo muito bem organizado, tudo muito bem estruturado. Tu já conviveste conosco, né, Preto? É uma disciplina muito grande, porque a gente tem a consciência de que nós estamos a favor do Cristo. E
no final de uma apresentação a gente use um ritmo um pouco mais movimentado para encerrar uma peça de teatro espírita, por exemplo. Então, a gente precisa ter a verdadeira intenção, a vontade ativa tem que ser uma vontade ativa no bem. Quem faz, e na verdade quem faz o bom ou o ruim, não é a manifestação cultural, são as pessoas. O carnaval por si só, o feriado por si só, ele não é ruim, a manifestação cultural não é ruim, são as pessoas. Quem é que vai fazer, quem é que vai beber? O carnaval que vai dizer, não, agora tu vai beber. Não, ninguém pega a mão de ninguém e faz encher o copo ou faz ter atitudes não tão boas. É a responsabilidade de cada um. E aí, quando a doutrina espírita diz que somos responsáveis pelos nossos atos, é exatamente nesse sentido. Porque nós somos responsáveis pelos nossos atos em todos os momentos. Se no carnaval o pessoal quer liberar geral, bom, é responsabilidade tua. Se a Roseli quer liberar geral do carnaval, é responsabilidade dela. Ela vai assumir as consequências dos atos que ela tem. E é isso que a doutrina espírita fala. Nós somos livres para semear o que a gente quiser, mas a gente precisa colher depois. Então, são escolhas. E, mais uma vez, o carnaval às vezes ele fica mais marginalizado e ele fica mais além, porque ele é uma festa que tem uma origem africana, e a gente sabe de todas essas questões de preconceito que a gente vive na sociedade, infelizmente. Então, existe ainda esse olhar diferente para o carnaval, e muitas vezes as pessoas não conhecem, e aí é muito fácil a gente não gostar daquilo que a gente não conhece. Né? Quando que se imaginaria, por exemplo, que uma escola de samba ia falar, por exemplo, da Carolina Maria de Jesus, que é escritora do Quarto de Pensão? Ou então que a gente tem, por exemplo, a vida da Frida Kahlo sendo contada? Ou que nós teremos, quando a gente teve no Rio de Janeiro, quando eu falei do ano 2000, histórias, por exemplo, Beija-Flor de Nilópolis falou sobre Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, no ano 2000, um livro espírita. E aí a gente vê aquele desfile e consegue enxergar toda a história do livro do Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, dentro daquele desfile de carnaval. Então, são várias outras coisas que a gente precisa se atentar. Agora, se a gente vai para o Carnaval da Bahia, por exemplo, que é uma festa mais popular, com trio elétrico, tem outra característica, mas que o objetivo é fazer com que as pessoas se divirtam. Agora, se tem pegação, se tem bebedeira, como eu disse, é responsabilidade de cada um. Quais os carnavais pelo país e pelo mundo que a Rô Carvalho adoraria estar presente, fazer uma cobertura? Né? Olha, Preto, todos, todos. Porque o que acontece é a nossa realidade agora? Infusão de transmissão, isso até o ano passado, porque agora, 2021, ano passado não, até o carnaval passado, esse carnaval de 2020. Porque 2021 a gente não tem certeza de nada em função dessa pandemia. Cidades como, por exemplo, Espírito Santo, Vitória no Espírito Santo, confirmou o carnaval. São Paulo também confirmou o carnaval, os desfiles de carnaval na data, mas não se sabe como vai andar isso, a gente não tem essa certeza, até porque depende de financiamento, de patrocínio, de várias coisas. Mas sim, vários carnavais a gente gostaria de estar fazendo cobertura. Por exemplo, o Carnaval de Veneza, que é um carnaval completamente diferente. O Carnaval de Veneza ele é feito com música clássica. Música clássica, na época que ela foi criada, ela era uma música popular. Não era uma música de elite como é agora. Era uma música popular. Então, era as pessoas mascaradas ouvindo música popular nas praças. Na Praça São Marcos, por exemplo, que era uma das praças famosas que acontece essa exibição de máscaras. Os intrudos também, onde as pessoas ficavam se jogando balãozinho de água. Né? Então, carnavais que eu gostaria, Preto, sim, de conhecer, de fazer cobertura, né? Mas eu tenho um carinho muito especial pelo Carnaval de Porto Alegre, porque ele é um carnaval que ele é feito sem todo o investimento do Rio de Janeiro. Uma escola de samba no Rio de Janeiro, hoje em dia, para fazer um desfile, ela usa em torno de 7 ou 8 milhões. 7, 8 milhões.
E o aporte da prefeitura para esse carnaval é mínimo. Então, claro que as escolas conseguem parceiros, tem toda a questão da transmissão da Rede Globo, que vai pagar os direitos autorais, enfim. Então, existe todo um investimento, todo um trabalho para que aquele carnaval aconteça. Aqui em Porto Alegre, uma escola de samba, ela consegue fazer o carnaval, e eu sei que tem gente do carnaval aí me assistindo, me corrijam se eu estiver errada, mas uma escola de samba com 50 mil faz o carnaval. De 8 milhões para 50 mil. Então, esse nosso carnaval, ele é um carnaval que a gente chama, e há alguns anos atrás foi feito o desfile da resistência, porque o que acontece? As escolas de samba se organizam. 2019, o carnaval ele não teve aporte da prefeitura, aporte financeiro nenhum. Então, as escolas se organizaram, venderam os ingressos e conseguiram fazer o carnaval com o dinheiro da venda das arquibancadas. E aí não houve financiamento de lugar nenhum. Então, as escolas precisavam ensaiar, precisavam fazer suas festas, arrecadar seu dinheiro para poder fazer o desfile. Então, esse carnaval ele tem uma característica diferente, porque se a gente for hoje no Complexo Cultural do Porto Seco, que é onde acontece o carnaval, e olhar como é construído, a gente vai ver sucata. Teve um ano que uma escola de samba, a União da Vila do IAPI, falou sobre hipótese Gaia, né? Falava então sobre ecologia, e ela construiu uma alegoria toda com lixo. O lixo que era retirado e recolhido ao redor do barracão do Porto Seco. Então, aqui em Porto Alegre, os carnavalescos, eles precisam ter a criatividade muito maior que no Rio de Janeiro, por exemplo. Lá, o Paulo Barros, que é um dos grandes nomes, ele tem todos os materiais, toda a tecnologia à disposição para fazer aquele espetáculo. E aí a gente não pode comparar com o espetáculo de Porto Alegre, que 1 milhão financiaria todas as escolas, toda a estrutura e ainda sobraria troco. E o Carnaval de Uruguaiana realmente é o mais rico do Rio Grande do Sul? Ou é o mais badalado? Ele é um carnaval muito badalado, Preto. O que acontece aqui, né, no Rio Grande do Sul? De alguns anos para cá, o carnaval ele ficou um carnaval temporão. O que significa isso? É um carnaval que acontece fora de época. Uruguaiana, muitas vezes, isso é uma prática que acontece entre as escolas de samba. O carnaval ele não, nem sempre ele é totalmente construído aqui no Sul. Então, o que acontece? Em determinada época, Rio de Janeiro e São Paulo colocam à venda as fantasias que foram feitas por lá. Um desfile, por exemplo, da Viradouro de 2019. Uma escola de samba daqui vai lá e olha, gostei de tal fantasia, gostei de tal alegoria, vou até lá e vou comprar. Então, eles trazem para cá e refazem seus desfiles de escola de samba em cima do que existe. Então, acaba acontecendo isso. As escolas montam e constroem seus desfiles desta forma. Claro que isso precisa de financiamento e, de certa forma, a gente deixa de produzir as coisas por aqui. O que acaba acontecendo? Uruguaiana, ele tem um carnaval que não digo 100%, mas 60% do carnaval de Uruguaiana, ele vai ser construído dessa forma. Então, como ele vai acontecer? Fora da época dos carnavais do Rio de Janeiro e São Paulo, a gente tem muito artista que vem de Rio de Janeiro e São Paulo para cá. Então, foi ficando um carnaval badalado por conta disso. Mas, com certeza, algumas escolas de samba de Porto Alegre, se fossem desfilar em Uruguaiana, também estariam dentro da competição, né? Mas é como eu te digo, como é um carnaval que acontece fora da época, muitos artistas vão até a cidade. E a cidade se organizou de uma forma que conseguiu conquistar um público e conseguiu se movimentar turisticamente. Então, o Carnaval de Uruguaiana acontece em 3 dias, as escolas desfilam em 2 dias distintos. Então, a mesma escola vai desfilar 2 vezes. Esse ano, por problemas estruturais de uma produtora que foi detentora, né, da organização, o Carnaval aconteceu em 2 datas, né? Então, o Uruguai teve problemas porque na última noite não houve desfile. Então, muitas escolas desfilaram só uma vez. Teria mais alguma coisa sobre esse tema que você gostaria de falar e eu não lhe perguntei? Temos 5 minutos. Olha, o que eu gostaria de deixar, assim,
a mensagem que eu gostaria de deixar é que nós somos seres integrais, né? Nós somos seres integrais, nós precisamos participar do mundo. O espírita, ele não é um ser alheio a tudo. Então, assim, a gente primeiro precisa saber que o espiritismo é a doutrina da responsabilidade, né? Como eu disse, nós somos responsáveis pelos nossos atos, mas também é a doutrina da liberdade. Nós somos livres para fazer o que a gente quer, para transitar nos lugares que a gente acha melhor, e nós precisamos manter a nossa conduta sempre da mesma maneira em todos os ambientes que a gente for andar. Seja ele carnaval, seja uma festa, nós nunca precisamos esquecer do que a gente aprendeu na casa espírita. A casa espírita, a doutrina espírita, ela vai nos dar a base para que nós tenhamos uma boa conduta. E isto é primordial em qualquer lugar. Então, antes da gente julgar, ou olha, minha vibração vai baixar ou não vai baixar, enfim, cada um é livre para escolher o que quer. Cada um é livre para escolher os lugares que vai transitar, cada um é livre para tudo. Mas a gente não pode esquecer que a gente não pode viver numa redoma. Nós precisamos sair da casa espírita, nós precisamos tirar das obras básicas todos aqueles ensinamentos e pôr em prática. E nada melhor do que nós sairmos para o mundo e tentarmos fazer isso aos poucos. E, Preto, eu tenho essa felicidade de ter nascido num lar com pessoas com uma mente muito aberta para todas essas questões, assim. Eu tenho pais que convivem comigo, tive um companheiro que conviveu comigo também durante um tempo, e que são pessoas que sempre me apoiaram muito, sempre tiveram muito aberta essa questão de vamos incentivar, vamos participar, mas eles também sempre me disseram, não esquece que tu é espírita. Nunca esquece que tu é espírita. E aí tem aquela coisa, tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Como eu disse, eu posso participar da festa, mas eu não preciso me contaminar com os vícios daquela festa. Então, isso é uma coisa que a gente sempre tenta fazer, a gente sempre tenta ter uma postura assim. E uma vez um presidente de uma escola de samba, e eu nunca esqueço disso, ele sempre me dizia, e até hoje quando ele me encontra ele diz, eu não sou... ele dizia assim, a Roseli é bom de trabalhar porque ela não é carnavalizada. E aí eu nunca entendi o que era aquele carnavalizado que ele falava. E aí um dia eu perguntei, e ele disse, não, tu vem, tu faz as coisas de carnaval, mas tu não te contamina com o meio. A gente vê um monte de coisa errada, as coisas erradas estão acontecendo na tua volta, e tu não te deixa contaminar. Então eu acho que esse é o principal, assim, em qualquer lugar. A gente tem aquela postura firme, a gente tem que manter essa postura sempre. Mas é isso então, Tio Preto. Nós agradecemos, deixamos o convite já a todos, né, que queiram participar, principalmente o Preto, que eu sei que pega o violãozinho dele e vai lá, que nós estaremos, manda ver, né, nós estaremos fazendo, então, a primeira mostra de arte espírita virtual na Caravaneiros da Fraternidade. Então, mais uma atribuição, viu? Então, a gente, logo as divulgações vão estar por aí. O teu programa mesmo é na... Sexta-feira. Então, vou fazer toda a propaganda, posso? Então, segundas e quartas-feiras nós estaremos... Um minuto. Segundas e quartas-feiras nós estamos na fanpage da Caravaneiros da Fraternidade com exposições dialogadas. Então, são palestras de 30 minutos e nos outros 30 minutos fica o expositor à disposição para perguntas, para dúvidas e tudo mais. E na sexta-feira, das 20 às 22 horas, na Reação FM, nós estamos com o programa Na Passarela, que vai falar sobre carnaval. É isso, Tio Preto. Um beijo em ti, louco de saudade, um beijo na Dalva, no Gregório, na Jana. Eu tenho uma pergunta antes de ir embora. 15 Posso fazer segundos. Uma pergunta? Agora vou eu entrevistar. Tio Preto, e as nossas oficinas, Tio Preto? TV que lotou Bruno Kiefer, Tio Preto. Voltaremos. Voltaremos.
Então, um grande abraço, gratidão. Tchau, tchau. Gratidão. Tchau, pessoal que estava assistindo. Valeu pela paciência. Conexão Haribo. Lives diárias às 21 horas no Instagram da Haribo Produtora. Os nossos artistas e convidados falam sobre arte, cultura, educação, saúde e espiritualidade, com muita descontração e interatividade. Acesse o nosso Instagram ou o nosso canal no YouTube e venha conectar-se conosco. Conexão Haribo.